Vamos ver marxismo cultural, a revolução pela cultura, ou mais conhecido como guerra cultural. Meus amigos, eu sei que aqui nesse canal tem pessoas na faixa dos 50, acima de 50, que são a maturidade, né? As pessoas que realmente vão prestar atenção para isso aqui, que é um assunto muito sério, bem recorrente, o desconhecimento da guerra cultural pelos nossos líderes da direita no Brasil. O pessoal conservador, o pessoal de direita, a maioria desconhece profundamente o que é a guerra cultural. Na aula de ontem, super acadêmicos, da doutora Ludmila Lins Grillo, lá diretamente dos Estados Unidos, ela enfatizou muito sobre a ignorância da nossa direita conservadora do Brasil sobre o aparelhamento do Estado pelo marxismo cultural, ou seja, pela guerra cultural que a gente enfrenta no dia a dia, que é a revolução marxista através da cultura. Então, muitos líderes políticos aí, que a gente pode citar aí, o governador Tarcísio, o próprio presidente Bolsonaro, o Ronaldo Caiado e tantos outros líderes aí, e o pessoal, os próprios parlamentares da direita, muitos não entendem ou não percebem que está tudo aparelhado, que a mídia, as Forças Armadas, a música, né, essa música da Anitta, Pablo Vittar, esses funk, o MPB, a nossa própria literatura, cinema, o teatro, artes plásticas, os humoristas, as peças de teatro, até o próprio carnaval, é tudo com ideias marxistas, né? Eles levam para esse lado da cultura, da guerra cultural. E essas pessoas que eu falei, eles não percebem, por mais que nós não vivemos numa democracia há muito tempo. Nós temos presos políticos, nós temos exilados às pampas, como Alan dos Santos, a própria Ludmila, essa que eu falei, o Paulo Figueiredo, o Constantino, o Monarca e tantos outros. Nós temos censura aqui no Brasil, na liberdade de expressão. O Alexandre de Moraes tomou conta do país, ele faz e desfaz, ele persegue. O próprio Bolsonaro é perseguido diariamente, tudo que ele fala, ele está sempre sendo perseguido. Até o passaporte dele foi cassado. E ele parece que não percebe, parece que não vê, ou não dá importância, não abre os olhos para os seus perseguidores, né? E ele ainda fala em democracia, eles falam em democracia. Mas onde não há Congresso mais operante, onde não há liberdade de expressão, onde os próprios senadores estão com medo, se escondendo e fazendo negociatas com Alexandre, como houve o Selfie e outros senadores, Mourão e tal, Mouro, né? E a liberdade de expressão e esses presos políticos que existem, significa que não existe ditadura, que não existe democracia, existe ditadura. É isso que eu quero dizer. Então, para exemplificar o que eu estou dizendo, parece que foi ontem, em Goiás, o ex-presidente Bolsonaro subiu num palanque juntamente com o governador Ronaldo Caiado, com o Tarcísio e outras autoridades, e eles discursavam como se nada estivesse acontecendo no país. Então a doutora Ludmila exibiu até um vídeo muito famoso aí, que circulou nas redes sociais, do Tarcísio em Portugal, num seminário juntamente com o ministro Gilmar Mendes e vários outros ministros do STF e autoridades, discursando e elogiando o STF, né, elogiando o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, o próprio Gilmar, dizendo que a democracia do Brasil era pujante e que nunca ia retroceder e que não sei o quê. Um absurdo uma pessoa dizer aquilo, não sei se para puxar o saco dos ministros, por que ele diz aquilo, né? Com tantos presos políticos, com tantos problemas do Brasil, que nós estamos vivendo, inclusive próprios ex-auxiliares diretos do presidente Bolsonaro que estão presos aí, é o caso do coronel Cid, é o caso daquele o Felipe Martins, o Silvanei da Polícia Rodoviária Federal, o coronel Câmara e tantos outros aí. E com essas eleições que aconteceram sem nenhuma transparência, um candidato podia tudo, o outro não podia nada, e ao ver isso e não se dar conta, é muita canhotice, né? Por favor, com licença. O próprio, uma vez o Olavo de Carvalho, em 2020, ele disse assim, abre aspas para ele, num tweet que ele fez: prezado Bolsonaro, se o seu governo não fizer nada para proteger contra a censura e a perseguição policial os internautas que o apoiaram,
Logo, logo, todas as vozes a seu favor serão caladas e você só poderá viver da caridade dos seus inimigos. É isso que você quer? Perguntou Olavo. Isso lá em 2020, né? Então, o que me preocupa aí é que em 2016, eu e um colega fizemos esse livrinho aqui, ó, né? Marxismo Cultural, que é a Revolução pela Cultura. Um livrinho, pode-se dizer que era um livrinho de bolso, um manual que ele fez. E nós escrevemos esse pequeno manual, que é um resumo da Revolução Gramscista aqui no Brasil, que mesmo durante o regime militar, infelizmente os nossos generais, os atuais e os antigos, eles são homens probos, honestos, muito disciplinados e positivistas, tudo, mas não conseguem distinguir a esquerda da direita. Tem um livro sobre o general Geisel e o outro sucessor dele, que eles pensavam assim. Eu acho que eles não entenderam ou não queriam entender a Revolução Cultural, não levaram em consideração. E a educação brasileira, a política, a religião, né, a igreja dominada pela teologia da libertação, os sindicatos, a economia, tudo, enfim, estava sendo aparelhado, estava sendo ocupação de espaço pelos comunistas, e só os tecnocratas, né, os positivistas, que não enxergaram isso e nunca vão enxergar. Então, esse livrinho que eu mostrei para vocês aqui, esgotado já, um livrinho que a gente fez poucos exemplares, porque não se tinha dinheiro para fazer isso aí, e ninguém ia comprar mesmo, né? Mas esse livrinho é um manual, né, básico, que tratava de vários temas dentro da Revolução Gramsciana, né, que o meu colega Vanderlei, ele é uma pessoa que estudou muito isso, e com destaque para a educação do doutrinador Paulo Freire, né, que criou a pedagogia do oprimido. Ele era um doutrinador comunista, que ele acabou destruindo a educação no país. Hoje nós temos milhões de analfabetos funcionais que vivem esperando uma cota para poder entrar na universidade, e implantou a luta de classe no ambiente escolar, deu no que deu, né? E depois que o politicamente correto chegou aqui para ficar, ele foi mudando até os textos de autores como Monteiro Lobato. Eu falo aqui num capítulo aqui, que eles transformaram, mandaram mudar a linguagem do livro, porque como o Monteiro Lobato, aqueles livrinhos, por exemplo, o Sítio Pica-Pau Amarelo, ali tinham pessoas de afrodescendentes, como a Dona Benta, o tio Anastácio, o próprio o próprio Saci. Ele era, além de ser preto, ele era aleijado. Então ali tinha discriminação, tinha racismo, segundo as novas teorias desse pessoal aí. Então aí na capa, pessoal, vocês estão vendo 4 fotos aí. Fotos da estátua do Marx, né, criador do marxismo, né, as teorias econômicas dele, que virou no socialismo e comunismo. Depois à direita tem ali uma estátua do Lenin, na Rússia. Depois embaixo tem uma estátua do Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, né, um homem que nem professor não era, né. E à direita, abaixo, tem uma estátua do Antônio Gramsci, o comunista italiano que criou a Revolução Sem Armas, a Revolução Gramscista, que é a revolução de ocupação de espaços através da cultura. Então, meus amigos, a situação é muito grave. Eu só queria chamar a atenção sobre isso, que a nossa direita, o pessoal não entende que nós vivemos a pior guerra cultural do mundo, e eles estão sendo enforcados com a faca no pescoço e aplaudindo democracia. Não é isso que está acontecendo. Me desculpem, né? O próprio ex-presidente, eu acho que ele sempre foi meio mal assessorado, né? E continua, porque ele não se dá conta que a maioria dos apoiadores dele estão sendo perseguidos, né? Milhares de pessoas sendo perseguidas, presos. Temos aí como Daniel Silveira, tem tanta gente presa aí que não está sendo feito muita. Se não fosse aparecer agora o Elon Musk aí, que jogou tudo no ventilador, a situação poderia ficar muito pior. Então, meus amigos, eu vou deixar para vocês aqui na descrição aqui esse livro aqui, ó, Romeu Tuma, né? Assassinato de reputações, um crime de Estado. Aqui que fala como é que a esquerda brasileira, como é que o PT faz para destruir os seus adversários políticos. Usa a máquina estatal, usa a Polícia Federal para derrubar, para combater e prender
e destruir a reputação e a liberdade dos seus adversários. E vou deixar um vídeo aqui também, um filme. É um filme, está na descrição aqui. É um filme espanhol, Terra e Liberdade, no tempo da Guerra Civil Espanhola, lá na década de 30, né? Que é muito importante para vocês terem uma ideia ali o que é socialismo, fascismo e várias facções ali brigando por uma causa só, né? Principalmente na época os anarquistas, fascistas e socialistas brigando contra o Franco lá na Espanha. É muito interessante aquilo ali para a gente entender como é que as coisas se comportam no mundo, né? A gente tem que saber o terreno que está pisando. Muito obrigado, peço a todos que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem isso para que o YouTube dê relevância a isso e mais pessoas tenham acesso a esses filmes que eu indico, esses livros que eu falo aqui, e se despertem para o problema de que os nossos líderes aí não têm ideia da guerra cultural, que o Alan dos Santos vivia explicando, e agora, graças a Deus, ele voltou com o Terça Livre no Twitter, né? E as pessoas têm oportunidade de abrir os olhos e continuar se esclarecendo sobre isso. Muito